Por que o primeiro episódio de Naruto é tão bom? Que elemento desse episódio faz ele ter tanta qualidade narrativa? Quando alguém vai criar uma história, um princípio básico é que ela precisa ter começo, meio e fim. No começo a gente tem a apresentação do universo e dos elementos desse universo, e principalmente a apresentação do protagonista dessa história e o conflito que envolve sua jornada. No meio a gente tem a construção do ápice daquela história e o próprio ápice, que é o momento mais impactante e emocionante. E no final temos a resolução do conflito principal, mostrando as consequências dele e como nosso protagonista se tornou alguém bem diferente durante a jornada. Se tratando de animes, isso é feito ao longo de vários episódios, que chamamos de arco. Só que no primeiro episódio de Naruto, só no primeiro, a gente tem tudo isso. Temos um arco completo e maravilhoso em somente um episódio. Temos a apresentação do personagem mostrando que ele é enérgico e teimoso. Depois temos o desenvolvimento dele com o Iruka, que é a única pessoa, naquele momento, que vê o Naruto de verdade, como alguém que tem sonhos e vontades. Temos esse mesmo Iruka tendo que reprovar o Naruto por ele não ter ido bem no teste final para se graduar, assim colocando seu dever como professor acima do afeto que tem por Naruto. Temos a apresentação do passado de Naruto e do próprio Iruka e da solidão, do Naruto, o que dá ainda mais força para o momento em que todos se graduam e ganham suas bandanas, menos ele, e Naruto fica ali sem ninguém para consolá-lo. E temos um momento em que Naruto supera as dificuldades e derrota o inimigo com seus Jutsu clones das sombras, assim salvando o Iruka Sensei. Você vê como é um episódio extremamente completo, um episódio? E a pergunta que fica é, como um primeiro episódio que tem que apresentar tantos elementos, gastar tanto tempo nisso, ainda assim consegue se aprofundar tanto? Eles conseguem fazer isso porque o primeiro episódio de Naruto ele tem a essência, o ritmo e o estilo de um curta-metragem. Em suma, ele lembra muito um curta-metragem. Tá, mas o que é um curta-metragem? Um curta-metragem é uma história completa, que tem começo, meio e fim bem desenvolvidos e definidos, mas que, como o próprio nome diz, tem que fazer isso em um espaço curto de tempo. Um curta-metragem geralmente tem de 10 a 15 minutos de duração, e nesse pequeno espaço de tempo, você tem que enfiar tudo que é necessário para emocionar ou fazer refletir quem está assistindo a sua história. Os curta-metragens geralmente são utilizados por produtores para mostrar sua ideia de história para empresas e investidores que estejam interessados em colocar o dinheiro, a bufunfa ali, para que aquela ideia saia do papel. Resumindo, é uma ferramenta para vender a história que você quer contar para o mundo. É um dos principais usos de um curta-metragem, esse que eu falei para você. Tá bom, Lipe, eu entendi aí o que é um curta-metragem e para que é usado, mas o que isso tem a ver com o primeiro episódio de Naruto, meu? Fala logo! É o seguinte, pensa comigo, se o produtor que fez o curta-metragem tem que colocar toda a sua ideia naqueles 10 a 15 minutos, com a maior potência e qualidade possíveis, para assim conseguir impressionar os possíveis investidores, ele tem que tomar as decisões mais inteligentes e eficientes que puder. E o primeiro episódio de Naruto tem exatamente isso. As escolhas são potentes, fazendo a gente se emocionar e se envolver com os personagens de maneira muito rápida. Por exemplo, colocar o Iruka Sensei convidando o Naruto para comer um lamen e os dois se dando super bem ali, mostrando que ele entende as dificuldades do Naruto e gosta do garoto, e em seguida colocar ele tendo que fazer o Naruto reprovar, mesmo sabendo que aquilo deixaria o garoto super triste, e ainda mais triste por saber que foi seu sensei favorito que o reprovou daquela maneira, cria um conflito ótimo que gera uma mistura de emoções dentro de nós, porque vamos do super feliz ao super triste bem rápido, de uma maneira que funciona e é eficiente. E ao mesmo tempo, essa situação mostra mais da própria conduta e dos valores do Iruka Sensei. E o final é ótimo, fazendo o Iruka Sensei dar a sua bandana na melhor situação possível pro Naruto. Isso é, depois do Naruto salvá-lo. Isso resolve muito bem o conflito entre esses dois e também dá espaço para mostrar o objetivo do Naruto, que é se tornar um Hokage. A decisão mais inteligente que tomaram em relação a esse primeiro episódio foi fazer ele ser tanto do Iruka Sensei quanto do próprio Naruto. É claro que o mangá, a história do mangá, eles seguem, mas o jeito que eles fizeram ajuda muito para isso. Tanto que o Iruka tem o mesmo passado do Naruto, claro, cresceu sem pais e sem família, e eles gastam realmente um tempo nisso para mostrar a importância disso. Eles gastam tanto tempo no passado do Naruto mostrando, quanto no passado do Iruka. Eles usam esse tempo, eles não têm medo e sabem a importância de usar esse tempo para desenvolver o Iruka Sensei também. Temos várias cenas que mostram que o Iruka tinha vários motivos para cagar pro Naruto e odiar ele, mas ele faz diferente porque não quer que o Naruto sofra com as consequências de algo que ele nem tinha escolha. Isso é muito forte, muito bem feito e impacta muito quem tá assistindo. É o Iruka que primeiro mostra tá disposto a se sacrificar pelo Naruto, assim acendendo a chama da determinação no coração daquele garoto. Iruka é extremamente importante para a alta qualidade
qualidade narrativa desse primeiro episódio, e sabemos que durante a obra ele também é um personagem muito importante pro Naruto, principalmente depois da morte do Jiraiya. E o que é mais incrível é que, diferente de um curta-metragem feito pra vender uma ideia, onde na maioria das vezes o produtor desse curta-metragem não tem um prazo pra apressar ele ou limitar ele, ou seja, ele pode gastar quanto tempo quiser e achar melhor naquele curta-metragem pra ele ficar o mais incrível possível, esse primeiro episódio de Naruto não tinha o prazo que quisesse, porque veio do mangá. Então já era uma empresa produzindo, passando cronogramas, etc, e ainda sofrendo a pressão, porque Naruto já fazia um sucesso do caramba, né? Então, pensando nessa parte dos bastidores, o que eles conseguiram fazer é realmente incrível. Esse fator curta-metragem torna esse episódio de Naruto um episódio independente, com identidade própria, que não depende de nenhum outro episódio pra brilhar. Tanto que vemos que no segundo episódio, meio que uma nova história começa. Um arco e conflito novos desse arco começam a aparecer. Eu acho esse um ponto muito positivo, porque incentiva o espectador a continuar assistindo o anime, porque ele gostou muito daqueles personagens e da relação entre eles. É muito melhor que fazer o espectador querer assistir o episódio seguinte, porque mais do que gostar dos personagens profundamente, ele viu algo ali e quer saber o que vai acontecer. Meu Deus, o que vai acontecer? Eu não posso morrer sem saber o que vai acontecer nessa história, que curiosidade. Mas claro, nesse caso a gente tá falando de um começo de história, de um primeiro episódio, que é uma apresentação, um piloto do que vai vir a seguir. Não dá pra você usar a técnica de curta-metragem em todos os episódios. Ela é ótima pra um primeiro episódio, pra uma apresentação dos personagens e dos seus objetivos principais, porque consegue prender a atenção do espectador e deixá-lo muito empolgado pra assistir muito mais daqueles personagens que acabou de ver. É um primeiro episódio, é uma apresentação, eles querem atrair o público, é o principal, assim, objetivo deles. Meu Deus, a pessoa que não conhece olhar e falar, eu gostei disso aqui, vou continuar assistindo. Então, pra isso é ótimo. Nesse sentido, funciona bem parecido com as redes sociais, né? São vídeos curtos ali que você tem que chamar a atenção. E aí, no caso, você tem um primeiro episódio que ele é curto, mas você tem que chamar a atenção de quem tá assistindo. E aí a técnica de curta-metragem, de desenvolver bem, fazer as melhores escolhas no começo, meio e fim, e a história ter um começo, meio e fim, não deixar pra resolver no segundo ou terceiro episódio, eu acho sim que é uma ótima escolha. Mas é claro que depois, né, pra continuidade da história, é necessário mais tempo, ou seja, mais episódios pra aprofundar e colocar começo, meio e fim nos conflitos e arcos principais e deixá-los com ainda mais impacto. Aí não tem como mesmo, você precisa aí de mais tempo. O primeiro episódio de Naruto funciona, claro, muito por conta da história do próprio mangá, que aí, coincidentemente, assim, encaixou perfeito pra ser um primeiro episódio, que a gente sabe que o mangá, ele tem um tempo bem diferente aí de um anime. Quando um mangá vira um anime, o tempo das coisas é bem diferente. Mas dessa vez encaixou muito bem. Os elementos que o mangá dá pra esse primeiro episódio ter uma essência de curta-metragem, como eu falei, são ótimos. Mas óbvio que também tem o mérito de quem trabalhou no próprio episódio. É um mérito grande, inclusive. Eu diria, sei lá, que é 50-50. E essas pessoas escolheram muito bem como mesclar os acontecimentos e os olhares entre os personagens durante as cenas, principalmente nos momentos em que o passado do Iruka e do Naruto é mostrado. Por favor, deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre esse primeiro episódio aí de Naruto, que eu quero muito saber. Valeu e até!